Sem mais delongas, Roberta, a noite começa contigo, o show é seu, eu fico aqui na coxia, qualquer coisa você me avisa aí. Combinado, Marla. Então, vamos lá. Vamos lá ver o que nós vamos falar esta noite. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre o uso de tecnologias com propósito didático, as minhas reflexões e possibilidades. Então, ó, vou precisar de vocês aqui no chat. Tô de olho no chat. Quero ver todo mundo participando aí. E eu fiz uma pincelada e uma navegada e uma refletida sobre essa semana pedagógica e trouxe algumas observações aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu trouxe uma citação da Mariana Ox, maravilhosa, que esteve conosco esses dias atrás, e ela disse assim: a cultura digital está inserida na realidade que a gente vive, não é mais opcional. Então, olha só, não é opcional, mas será que vale a pena usar a tecnologia digital apenas porque está na moda, porque é uma obrigação minha? Como que eu uso dentro da sala de aula? É isso que a gente vai tratar hoje, começando com essa provocação. E quero que você coloque aí no chat para mim. Mas você tem usado a tecnologia digital com propósito didático nas suas aulas? Eu quero ver vocês respondendo aí para mim. Como é que vocês usam a tecnologia digital? Vocês têm um propósito didático, uma intencionalidade por trás do uso da tecnologia? Queria ouvir um pouquinho vocês. Eu sei que tem um delay bacana. Aqui, ó, a Tereza ainda nem usa. Estou vendo que a Tereza falou que ela nem usa ainda, ou que ela não usa com propósito didático. Entendi. Olha só. Porque é verdade, né? Às vezes a gente fala assim, eu acordei com vontade de usar tal ferramenta. Não tem nada a ver isso. A gente não usa se ela não servir para o nosso objetivo de aprendizagem, para ela não chegar, se ela não chegar, não permite que a gente chegue aonde a gente quer. Então, vamos continuar aqui. Durante a semana pedagógica, a gente mostrou durante vários momentos, nos momentos síncronos, nos momentos assíncronos, ideias e tendências para impulsionar a educação no rumo para inovação. Então, aqui eu fiz uma colagem. Se a gente pegar as nossas trilhas dentro da semana pedagógica, socioemocional, neurociências, metodologias ativas, cultura digital, pensamento computacional, acessibilidade e inclusão, valorização do professor e professores em formação. Olha só, a gente tem várias coisas aqui que se a gente trabalhar bem, a gente pode ir rumo a uma educação melhor. Mas vamos pensar o seguinte, conta para mim aí, de tudo que vocês viram na semana pedagógica, que vocês viram nas palestras aqui ao vivo conosco ou nas palestras assíncronas, conta para mim quais as tendências, o que chamou mais a sua atenção. Eu quero saber de você o que chamou a sua atenção. Coloca aí para mim, por favor. Vou esperar aqui algumas respostas. Olha, tem gente falando aqui que não usa tecnologia, que é bom aprender, que o problema, muitos estão falando que o problema é que não tem internet na escola, estão respondendo a outra pergunta, né? Que tem um laboratório de informática. Que legal! A Laudeci já falou que ela usa atrelado ao plano pedagógico, que usa a neurociência nas aulas, que é neurociência. A Gesiane falou dos jogos. Olha só, tem bastante gente respondendo. Eu vou mostrar para vocês a colagem que eu fiz aqui. Fiz uma colagem de alguns momentos. Não dava para eu colocar todos, tá? Então, eu fiz algumas colagens aqui. A gente passeou mesmo por esses temas que vocês estão colocando e alguns outros. Olha só, a Thelma e muitos outros falaram do processamento cerebral, da neurociências. A gente teve professor, que foi o Doug aqui no ao vivo, mas muitos outros nas trilhas, falando do quanto é importante a gente criar uma aula mais acessível para todos, de acessibilidade e inclusão.
A gente teve muita coisa de tecnologia que foi trazida no ao vivo ou fora dela. A gente teve, inclusive, inteligência artificial sendo discutida aqui, que está super em alta nesse momento. A gente teve a importância de fazer projetos com sentido e que envolva toda a comunidade escolar. A gente teve várias metodologias ativas. A gente teve o socioemocional, a necessidade e a importância dos vínculos, a necessidade de valorizar a sua melhor versão. A gente teve a aula de ontem do Tomazinho apontando como que eu posso chegar do A ao B. E a gente teve o maravilhoso do professor Vasco Moreto fazendo uma grande reflexão sobre a avaliação. Então, olha tudo que a gente viu aqui de maneira bem sintética nos poucos minutos que me sobra. Mas olha só, será que a tecnologia digital está só naquelas palestras que estão na trilha de cultura digital ou está só naquelas palestras de pensamento computacional que falavam de tecnologia explicitamente? Será que é só nesse ponto que a gente pode usar a tecnologia? Então, eu queria que vocês colocassem para mim quais vocês acham qual que é o papel da tecnologia para a inovação em educação. Como que ela pode apoiar a gente para levar o barquinho mais do A para o B, assim como diria o Tomazinho, né? Então, eu queria que vocês pensassem, se vocês conseguirem colocar aqui para mim, eu vou gostar muito. Se vocês não conseguirem, não tem problema. E daí eu vou fazer o meu recorte. O meu recorte é que para a gente chegar numa educação inovadora e mais significativa, a gente tem uns caminhos a seguir. No meu ponto de vista, o primeiro caminho a seguir é que a gente tem que conhecer nossos alunos. A gente tem que ter aquela escuta atenta e ativa. A gente tem que ter um diagnóstico para saber aonde estão em termos de defasagem, aonde eles precisam de apoio. Também a gente precisa entender essa escuta para a gente conhecer os interesses, porque os interesses dos alunos podem contextualizar conteúdos. E como que a tecnologia pode me apoiar nisso daqui? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Porque senão a gente vai ficar, tipo, 1 ano falando aqui, mas eu trouxe alguns exemplos que a gente pode usar tanto para diagnóstico quanto para escuta de alunos. Então, eu falei de 2 ferramentas. Uma é o Google Forms, que foi bem conhecida durante a pandemia e que me permite coletar estes dados. E a outra é o Flip, que é uma ferramenta de vídeo. Então, você faz uma proposta e uma pergunta para o aluno em vídeo e ele te responde em vídeo também. Então, é uma ferramenta fantástica para dar voz para esses estudantes. E se eu conheço meus estudantes, eu sei fazer um planejamento mais assertivo. Nós, com certeza, temos que pensar em como nós aprendemos na neurociência. E aí, vocês viram dentro da trilha, e ouvindo o Tomazinho várias e várias vezes, que o cérebro aprende por associação, por repetição e por emoção. A emoção, normalmente, depende só da gente, dos humanos, né? A gente não vai usar a tecnologia para simular a emoção. Se bem que sim, a gente pode se emocionar mediado pela tecnologia. Hoje nós estamos aqui conectados com pessoas do Brasil inteiro e eu aqui no México, e a gente tem uma emoção de estar junto. Mas eu quis trazer 2 exemplos aqui para vocês. Na associação, a gente tem que conectar novos conteúdos, novos conhecimentos com conhecimentos prévios. E daí eu convido a vocês a verem lá dentro do presente do Padlet. Marlon, se você puder colocar o presente do Padlet aqui para mim, se procurar no documento, tem, tá? Lá dentro do presente do Padlet, tem um Padlet de conhecimentos prévios, que você vai perguntar para o teu aluno assim, o que eu já sei? O que você já sabe desse tema? O que você ainda não sabe? O que vem à tua cabeça quando você ouve falar desse tema? Como você se sente? Então, é a tecnologia apoiando você despertar e ancorar o teu novo conhecimento num conhecimento prévio. Daí, a gente tem a questão da repetição, que a gente precisa trabalhar com Retrieval-Based Learning,
que a gente precisa revisitar o conteúdo várias vezes. É claro que eu posso fazer isso falando, depois eu fazendo uma atividade e depois eu fazendo alguma avaliação, mesmo que seja só para o aluno se testar. Mas olha só, se eu usar a curadoria, eu vou encontrar um monte de coisa pronta. E eu vou ter a oportunidade de que meu aluno revisite o mesmo conteúdo várias vezes, de formas diferentes. Através de um jogo, através de um desafio, através de um vídeo, através de várias mídias. Então, sim, a neurociência pode ser apoiada pela tecnologia digital. Bom, daí a gente também tem que pensar no desenvolvimento da autonomia dos nossos alunos. A gente fala que os nossos alunos têm que ser protagonistas e a gente tem que desenvolver essa autonomia. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode criar pequenas lições ou micros momentos de aprendizagem. A gente pode lançar mão de alternativas que permitam, que garantam que cada um tem o seu ritmo e está tudo bem. Está tudo bem, eles podem fazer no seu ritmo. E isso também fala a favor da personalização. E como a tecnologia pode apoiar nisso? Vou trazer apenas 2 exemplos. O Geniali é uma ferramenta excepcional para a gente criar esses micromomentos de aprendizagem. E também de garantir esses ritmos, assim como quizzes, que permite a gente criar trilhas de aprendizagens, vários caminhos, várias possibilidades. Depois, a gente também tem que pensar que hoje a gente educa para a cidadania. Os alunos têm que saber ler o mundo, seja digital, seja físico, tem que saber se comunicar, e dentro de comunicar também inclui a parte de criar, porque eles são criadores, e saber atuar e participar desse mundo. Muito bem. Agora, como a tecnologia me ajuda a fazer isso? Aí eu vou trazer para vocês a educação midiática. Foi tão bem representada dentro dessa semana pedagógica pelo pessoal da Educamídia, pelo pessoal do JRPcom, o Ler e Pensar. E só o fato do aluno ter a possibilidade e saber como usar as buscas, ele tem a possibilidade de saber viver nesse mundo. Então, a educação midiática fala muito, muito disso, de ler, de criar e de participar do mundo. Bom, e daí a gente tem a questão do desenvolvimento da criatividade. No final da história, a gente precisa desenvolver a criatividade, porque não é uma coisa que a gente nasce com, a gente desenvolve a criatividade. E a criatividade, a gente tem que pensar que a gente tem que dar a oportunidade para os alunos que eles se expressem em vários formatos, e não só de uma maneira. Além disso, a gente tem que pensar que eles devem se mostrar e usar essa criatividade para resolver problemas reais que tenham um propósito. E também que é muito interessante quando a gente leva um conteúdo criado pelo aluno para uma audiência autêntica. Isso significa que eles não ficam dentro da sala de aula, ele extrapola os muros da sala e da escola. E aí, nós temos uma ferramenta fenomenal para trabalhar com isso, com a criatividade, que é o Canva, com milhões de possibilidades de expressar a sua aprendizagem, o seu conhecimento, de publicar o seu conhecimento, por exemplo, num site, por exemplo, em vídeos e outras possibilidades. A gente também, o Tomazinho deixou bem claro isso ontem, e eu tenho um exemplo pessoal da cooperação e da colaboração. O Tomazinho falou que as pessoas não deviam fazer provas sozinhas e sem consulta, e eu tenho uma história pessoal. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que saía da sala. Era uma disciplina cabeluda, daquelas que todo mundo morria de medo. E a gente estudava, no meio da prova ele saía da sala. E ele saía da sala, e depois que a gente passou a disciplina, um dia a gente saiu, sentou com ele e falou: Júlio, qual é a sua? Por que você saía da sala? A gente não entendia nada. Ele falava: porque no mundo real, vocês podem consultar os livros.
No mundo real, você pode trocar entre os seus colegas, mas eu quero saber o que ficou de toda essa interação e de toda essa consulta que você fez. Bom, então eu estou trazendo isso para ilustrar para vocês o quanto que é importante a gente criar oportunidades que os alunos cooperem e colaborem. E olha só, às vezes é muito bom quando a gente pode cooperar ou pode colaborar estando no mesmo espaço físico, mas a gente também pode cooperar à distância, a gente também pode conectar uma escola do norte e uma do sul com realidades distintas, e imagina que enriquecedor seria essa conversa, essa troca entre os alunos. Então, as ferramentas que nos permitem nos conectar em tempo real, em qualquer lugar, e que tem um registro do que foi construído, facilita muito a cooperação e a cooperação e a colaboração. E aqui, de novo, isso funciona perfeitamente bem dentro do Canva, a gente pode desenvolver projetos sem eu ter que deslogar de um lugar para outro, eu posso fazer muitas coisas ali dentro, e todas as plataformas de nuvem, como o Google Workspace ou Microsoft Teams, que te permite criar e produzir ao mesmo tempo e se comunicar ao mesmo tempo, te garante essa cooperação e essa colaboração. A gente também tem que lembrar a acessibilidade, a inclusão, num sentido ainda mais amplo, que não é apenas para aqueles alunos que têm alguma deficiência. A gente tem que atingir a todos os alunos dentro da sala de aula. Então, a gente tem que pensar muito nessa inclusão, nessa equidade e nas possibilidades de personalização. E a tecnologia ajuda com isso também. A gente tem leitores imersivos de tela, a gente tem plataformas exclusivas para pessoas com deficiências, a gente pode criar, dentro de ferramentas como o Geniali e o Quizzes, colocar áudio como apoio visual, pode colocar imagens, pode colocar vídeos, então a gente consegue enriquecer a experiência. Bom, e finalmente a gente chega na parte da avaliação. E no meu ponto de vista, e eu acho que por muito do que foi tratado aqui, a gente tem que pensar na avaliação significativa. Isso significa que a gente vai não punir os erros, a gente vai aprender com os erros, vai mostrar para os alunos que a gente pode aprender com os erros, dar a oportunidade dos alunos de ter uma segunda chance, de refazer, não terminar como um fim na avaliação. Além disso, a gente tem que trabalhar com o feedback, que lá a neurociência já fala quão é importante eu ter o feedback oportuno e adequado para que o aluno consiga reeditar as informações na sua cabeça e com as possibilidades de escolha. E olha só, aí nós temos um mundo de possibilidades de avaliação. A Cris Reis trouxe os portfólios digitais como o Padlet. A gente tem coisas maravilhosas que podem ser feitas com o Canva, com o Geniali também, com o Class in the Box Hack, que eu mostrei na primeira versão, que pode juntar tudo isso e mais um pouco, com o próprio Flip, que eu já falei, com o Edpuzzle, com o Book Creator, com formulários. Então, são várias possibilidades que, se eu considerar isso na hora de criar, eu tenho essa possibilidade. Então, eu vou chegando ao fim aqui, antes que o Marlon fique bravo comigo, que ele tinha me dado pouquinho tempo, e eu queria puxar mais uma citação da nossa Semana Pedagógica. Paulo Tomazinho falou ontem de criar uma aula em blocos, intercalando micromomentos. E o Paulo Tomazinho fala dos 3 Is. O Paulo Tomazinho gosta de 3 coisas sempre. É o número da sorte dele. Então, ele fala o momento de instrução, o momento de interação e o momento de interatividade. A tecnologia pode estar presente nos 3 momentos. Aqui, nós estamos fazendo instrução, nós estamos interagindo, seja pelo chat, seja por outros meios que a gente pode ter contato, e vocês também podem estar criando e respondendo as minhas perguntas numa forma de atividade. E isso é um exemplo simples, nesses 20 minutos que nós passamos aqui agora. Então, agora, a bola vai ficar com vocês.
como é que vocês vão inserir a cultura digital na sua prática didática em 2023. E, se vocês quiserem saber mais sobre tecnologia educacional, sobre como se apropriar dela dessa maneira, com intencionalidade pedagógica, com potencial dela para a sala de aula de verdade, para a gente promover a aprendizagem, vem conosco, porque a gente tem muita coisa por aí, não é isso, Tomazinho, Marlon? E eu não passei dos meus minutos, veja bem. Maravilha, Roberta, gratidão aí, que resumo bem feito. Então, a Roberta fez aí um apanhado do que impactou ela ao longo da Semana Pedagógica Moonshot, e eu vou fazer a mesma provocação que ela fez no meio da fala dela. De novo, eu queria que você escrevesse no chat o seguinte, ó, seja momento 1 ou momento 2 dessa edição da Semana Pedagógica Moonshot, o que mais ficou para você até esse prezado momento? Escreve com 1, 2 palavras, só que para a gente poder captar aí, na maior parte das pessoas, o que gravou, o que ficou, o que você vai querer estudar um pouquinho mais à frente. É lógico que a gente sabe, né, Roberta, que ao longo de 153 palestras, são muitas e muitas informações. Eu vi ali no chat e até, de certa forma, me surpreendeu. Muita gente disse assim, na minha escola, dificuldade para usar tecnologia e tal. Isso foi mais ou menos recorrente, né? E algumas pessoas dando ainda os seus primeiros passos, não tem problema nenhum. Se você está nessa situação de dar os primeiros passos, talvez qual que seria um bom conselho, né, Roberta? De tudo que você viu, escolha uma só, uma tecnologia. E aí começa devagarinho, experimente com seus alunos, veja o impacto que isso vai causar para eles. E aí depois, aos poucos, você vai se sentindo mais confortável para ir aprimorando, avançando, conhecendo a segunda, a terceira. O que a gente pode dizer assim, a partir do momento que você se envolve e começa a mexer, essas plataformas elas são muito amigáveis hoje em dia. E elas têm uma usabilidade que é relativamente parecida. Você aprendeu a usar o Canva, você vai olhar para o GNL e falar assim, são pequenas adaptações, mas a ideia é muito parecida. Wordwall, Quizzes, enfim, Mentimeter, são plataformas que você, num curto espaço de tempo, você consegue interagir, criar, e aí o impacto disso para a sala de aula é incrível, porque os alunos, eles são realmente nativos digitais, né? E outra coisa que eu acho muito legal, assim, às vezes você não sabe direitinho, ouse aprender com o seu aluno, chega em sala de aula e diz o seguinte, ó, alguém me ajuda aqui com essa plataforma, bora lá, vamos fazer uma aula diferente aqui. Cara, isso é muito legal, porque o aluno, a partir do momento que ele diz assim, eu vou ajudar o meu professor, ele se empodera. E a gente aprende, não é assim mesmo? A gente ensina algumas coisas, aprende outras, e esse é o movimento.